Boa tarde, pessoal. Olha os participantes aqui crescendo. Já temos 16, 20, 22. Vamos chegar próximos a 300 participantes hoje. Muito bom. Pessoal, boa tarde a todos. Vai ser um prazer maravilhoso a gente estar junto aqui com esse timaço de advogados das mais variadas áreas, para a gente poder compartilhar um pouco das nossas dores, das possíveis soluções, né? A gente fala impossíveis porque está tudo mudando muito rapidamente. Enquanto a gente está conversando aqui, está no plenário do STF sendo julgada aquela questão do Lewandowski, então tudo pode mudar. Mas a gente tem alguns recadinhos antes de passar a palavra para o Dr. Bichara e para o Dr. Volmar, que vão falar no primeiro bloco sobre a parte tributária. Eu quero agradecer muito assim, o Cinep, a diretoria, o presidente José Carlos Portugal, porque desde o dia 13 de março, né, com aquele momento nosso grande lá da quarentena, do início da quarentena, são muitas as frentes que o Cinep, o sindicato, tem que atuar, desde a parte município, depois Assembleia, Brasília. Então, a gente pede desculpas porque a gente acaba não conseguindo, com a velocidade que talvez todos esperem, atender os principais problemas, né? Então, eu acho que essa é a primeira iniciativa que a gente está tendo desse webinar, de poder falar para vocês o seguinte: olha, o Cinep está do lado de vocês, a gente quer cada vez mais receber a contribuição para que a gente atue de uma forma coesa, compacta, tendo pautas únicas ou mais homogêneas, pelo menos, e poder coordenar os nossos esforços, né? A gente tem um grupo também liderado pelo Gonzalo, muito bacana, que teve um destaque nas últimas semanas. Então, o objetivo desse webinar é o seguinte: a mensagem é vamos nos tornar cada vez mais coesos, porque se teve uma coisa boa que saiu dessa dificuldade toda nossa, é a união da nossa indústria, né? Da indústria da educação, para a gente mostrar o nosso valor dentro da sociedade brasileira. Bom, essa ferramenta, para quem não está familiarizado, o Zoom, tem uma abazinha ali embaixo, que é Q&A, que em inglês Question and Answers, é um Q&A. Se você tem alguma pergunta, clica ali, vai enviar diretamente para mim, eu sou o moderador, eu vou avaliar. Eu já tenho um bloco de perguntas que foram passadas pelo e-mail do Cinep, e eu vou coordenando e passando em cada bloco para os palestrantes, ok? Então, não usem a ferramenta bate-papo, usem o Q&A. Além disso, a gente tem um e-mail para divulgar, eu vou botar aqui já na divulgação, o Cinep, ela é secretaria@cineprio.org.br. É o mesmo e-mail que a gente divulgou nesse convite, para que vocês possam também compartilhar com a gente quais são os outros assuntos, além desse webinar, né? A gente sabe que tem assuntos que levam para a área pedagógica, para outra área que é mais econômico-financeira, inadimplência, como é que eu trato. Então, compartilhem com a gente as dores de vocês, que o Cinep vai tentar, dentro de um ritmo viável, a gente enfrentar essas questões nos próximos webinars, tá bom? E lembrando que essa palestra vai ser gravada no YouTube, depois disponibilizada no YouTube do Cinep Rio. Então, para quem depois tiver que rever, ou alguém da empresa não pôde participar, está lá no YouTube. Então, pessoal, muito bem-vindos e obrigado novamente, Bichara, à minha esquerda aqui, Luiz Gustavo Bichara, e o Volmar Esteves, que é sócio da área tributária. A gente vai dar início agora ao primeiro bloco, que vai até as 2h30, sobre o impacto tributário nas nossas escolas, tá bom? Bem-vindos. Bom dia a todos, boa tarde a todos. Muito obrigado, Vinícius. Eu agradeço na sua pessoa o honroso convite do Cinep. Para a gente é um prazer estar com vocês aqui, ainda que virtualmente, para conversar um pouco especificamente sobre as questões tributárias atinentes a esse período de pandemia, a Covid, né? Então, eu e o Volmar, nós preparamos uma apresentação curtinha aqui para vocês, só para a gente focar, porque como são muitos dispositivos de lei, etc., acho melhor sistematizar isso, né? Claro que a pergunta que todo mundo se faz nesse momento é como ultrapassar esse período de enorme dificuldade, né, e manter a adimplência dos tributos, se muito possivelmente haverá uma queda da receita, né? Acho que todas as empresas, imagino que as escolas não fujam a essa realidade, né? Então, a primeira constatação que a gente faz é que o Brasil, comparativamente aos outros países que enfrentaram essa pandemia, fez muito pouco, né? Então, a gente tem um quadro comparativo aí, só a guisa de demonstração. Vocês veem que, depois a gente vai deixar claro essa apresentação com vocês, de forma que vocês não precisam se preocupar em anotar nada agora, mas o Brasil reduziu muito pouco
a sua tributação comparada com os outros países. É verdade que há hoje no Congresso Nacional um sem número de projetos de lei tendentes a tratar de uma matéria tributária, mas tanto para reduzir como para aumentar a carga. Então, se houver tempo, a gente pode falar um pouquinho disso também, mas talvez seja melhor agora a gente se concentrar de maneira objetiva no que já aconteceu em termos das alterações tributárias que possam afetar o setor, né? Acho que nessa linha aí também, agradecendo a oportunidade de me dirigir aí a todos do Cinep, todos os associados, em termos de redução de tributos, poucas iniciativas foram efetivamente tomadas, né? A gente tem uma redução de 50% das contribuições do Sistema S, que no caso específico das instituições de ensino afeta só o SESC, já que vocês já não contribuem para o SENAC, e não houve nenhuma medida de redução quanto a INCRA nem SEBRAE. Então, efetivamente, houve uma redução da alíquota de 1,5 para 0,75, e aí a gente vai ver também outras medidas depois de postergação. Mas em termos de redução de carga, de contribuição previdenciária, salário e educação, INCRA e SEBRAE, não teve alteração nenhuma e apenas o SESC teve uma redução de 50%. É importante também destacar que essa medida que foi proposta não impacta a arrecadação da União, só dessas entidades. Então, a gente, na linha do que o Bichara já colocou aí, vê que as medidas de redução que afetam o caixa da União são extremamente tímidas, né? Uma outra medida que eu acho que talvez interesse aí o segmento é a redução para 0% do IOF dos empréstimos contratados entre dia 3 de abril e o dia 3 de julho. E aí, nessa linha, se há uma renovação, uma novação, uma prorrogação do financiamento, uma repactuação nesse período, da repactuação para frente, o IOF também fica reduzido, né? A gente colocou aí na tela as alíquotas normais, mas acho que a informação é importante que entre o dia 3 de abril e 3 de julho, quem fizer um contrato de financiamento ou renegociar a dívida e etc., vai ter uma redução para zero do IOF. Em termos efetivos de medida de redução, é isso que tá posto. Fora isso, outras medidas vieram prorrogar ou postergar o vencimento de alguns tributos. São, no geral, medidas paliativas, porque a gente não sabe exatamente quando a economia vai retomar, quando os impactos vão ter sido superados, mas, enfim, nesse momento, e tem chance dessas normas serem alteradas, mas nesse momento o que se tem é o adiamento do PIS e COFINS de março, que venceria no dia 20 de abril, foi postergado para agosto de 2020, e a competência abril, que vence em maio, postergada para outubro. Em relação às contribuições patronais, né, previdenciárias patronais do INSS, as que venceriam no dia 7 de abril foram prorrogadas para o dia 7 de agosto, e as do dia 7 de maio foram prorrogadas para o dia 7 de outubro. Não contempla PIS/COFINS importação, nem nenhuma retenção na fonte. Tá? Essa é uma pergunta que a gente tem recebido muito. O INSS que eu faço a retenção na folha do meu funcionário, ou retenção na fonte, eventualmente, de meus fornecedores, as retenções na fonte têm que ser pagas na data, elas não foram prorrogadas. Tá? Em termos de obrigações acessórias, as DCTFs de abril, maio e junho foram todas prorrogadas a entrega, a transmissão para o dia 21/7, para julho, e o EFD contribuições de abril, maio e junho, da mesma forma, postergada a entrega para o dia 14 de julho. Em relação ao FGTS, né, acho que alguns membros do Cinep já perguntaram, por enquanto o que se tem com base no MP 927 é o diferimento por 3 meses do pagamento do fundo de garantia. Esses valores diferidos ainda poderão ser parcelados em 6 vezes, sem multa e sem encargos. E aí a gente montou uma tabelinha, enfim, a primeira parcela venceria no dia 7 de julho e a última
ainda entrando esse ano, sendo paga no dia 7 de dezembro. E aqui uma novidade recentíssima, para vocês terem uma ideia, essa lei foi publicada ontem, que eu acho que pode afetar de maneira positiva as instituições de ensino, né? Claro, vocês sabem que a demanda por um novo refis é enorme, né? Mormente agora nesse momento de crise. E houve recentemente, antes da Covid, né, no ano passado ainda, uma MP 899 que procurou instituir a transação tributária. Quer dizer, trocando em miúdos, não se trata exatamente de um refis, mas de uma possibilidade de, mediante concessões mútuas, contribuinte e fisco federal chegarem a um acordo sobre o valor devido. E essa lei, como eu comentei, foi publicada ontem e ela traz uma particularidade para as instituições de ensino que recebem um tratamento específico no texto. Então, as instituições de ensino elas poderão obter um desconto de multa, juros e encargos de até 70% do valor do débito, desde que ele seja considerado de difícil recuperação ou recuperável, a gente já fala desse conceito. E, além disso, pode haver a possibilidade de parcelamento em até 145 meses, à exceção dos débitos de contribuição previdenciária, basicamente folha, que só poderão ser parcelados em 60 meses. Né? A gente vê que já tivemos algumas discussões com clientes nesse sentido, é um parcelamento generoso, né? Quer dizer, eventualmente, o estudante de ensino que tiver débito federal pode tentar, então, esse parcelamento de até 145 vezes, com uma redução de até 70% dos encargos. E aí, lembrando que a gente tem multas, juros, e no nível federal tem uma coisa chamada encargos legais, que encarecem mais 20% a dívida. Né? Acho que pode ser uma porta interessante a ser explorada, mas ficando aqui um comentário importante de que esse não é um regime de adesão automática, como é o refis. Ele depende da concordância da Procuradoria da Fazenda Nacional, que fará uma avaliação da liquidez e da situação econômica do contribuinte para, então, chegar à conclusão que aquele débito é ou não de difícil recuperação. Lembrando também que a premissa para essa transação é que o débito esteja inscrito em dívida ativa, ou seja, que esteja prestes a se iniciar uma cobrança judicial ou que ela já tenha sido iniciada. Né? Mas acho que é uma boa saída, uma coisa muito importante para a gente ter em mente e até mais generosa do que hoje existe para outros setores da economia. A gente fala um pouquinho embaixo da adesão contencioso de pequeno valor, mas talvez a gente possa passar por isso logo em benefício do tempo, né? Além dessas medidas, em âmbito federal, houve a suspensão por 90 dias de todos os prazos de defesa, protesto, né? A gente sabe aí que já há algum tempo dívidas tributárias também estão sujeitas a protesto e negativação da pessoa jurídica ou da pessoa física. Então, tudo isso ficou suspenso por 90 dias. E, que aí eu acho que é importante para todos, as CNDs e as certidões negativas que já existem foram prorrogadas por 90 dias a partir da data do vencimento da certidão, desde que esse vencimento tenha ocorrido após o dia 23 de março. Se, eventualmente, a certidão venceu antes do dia 23 de março, ou vai ter que seguir o rito normal de renovação, ou vai ter que ser necessária uma medida judicial, sendo que já existem os primeiros precedentes dizendo que, como a Receita não está operando na sua capacidade normal, mesmo as certidões vencidas em data anterior teriam direito a serem renovadas. Em relação a medidas estaduais, a gente sabe, enfim, em princípio, as instituições de ensino estão submetidas ao ISS. Há algumas iniciativas de secretarias de Fazenda em torno da venda de materiais, principalmente aquilo que não são livros, exigindo inscrição estadual. Então, por isso que a gente fez aqui um breve panorama do ICMS. Em princípio, a gente não encontrou em nenhum dos estados, nem no Distrito Federal,
nada em termos de redução ou prorrogação do prazo de pagamento de ICMS. Existem 2 convênios, o 169, que regula situações de calamidade, e o 181, todos de 2017, que permitiriam aos estados anistiar créditos tributários, conceder parcelamento e etc., mas até o momento nenhum dos estados lançou mão disso e efetivamente permitiu que se fizesse esse tipo de parcelamento ou postergação de pagamento. Em relação à prorrogação de certidões, aí no Rio de Janeiro, as certidões foram prorrogadas por 60 dias. As certidões estaduais, então, prorrogadas por 60 dias no estado do Rio de Janeiro. Em relação ao ISS, poucos municípios, tá? Eu até diria os menores, mas não quero ofender ninguém, já que Recife foi um deles, né? E é capital, mas enfim. Poucos municípios chegaram a prorrogar o ISS, Rio de Janeiro e São Paulo não, e a cobrança do ISS continua, então, normal nesses casos. Acho que tem um outro ponto importante para vocês em torno do IPTU. Alguns municípios têm prorrogado o prazo para recolhimento do IPTU, né, o IPTU parcelado. Não é o caso ainda de Rio de Janeiro, nem de São Paulo, enfim. Acho que tirando Belo Horizonte e Brasília, que são grandes municípios, nenhum outro grande município ainda tomou essa medida. E para fins de validade de CND, o município do Rio de Janeiro também prorrogou automaticamente por 60 dias o vencimento de todas as certidões municipais. Em relação ao Simples, acho que é mais um exemplo daquilo que foi comentado no início, da falta de planejamento e de concatenação entre as diversas esferas de governo, né? Houve uma primeira medida que prorrogou a parte de tributos federais do Simples por 6 meses, e os estados e os municípios não queriam, até que, enfim, se chegou a um consenso, e a parte daquela alíquota do Simples, né? A alíquota do Simples é uma alíquota unificada, onde uma parte dela vai para a União e uma parte dela vai para estados e municípios. A parte da União efetivamente foi prorrogada por 6 meses. A parte dos estados e municípios foi prorrogada por apenas 3 meses. Então, a partir do dia 20/7, aquela parte menor da alíquota que vai para estados e municípios deverá ser paga, salvo se não vier aí nenhuma outra legislação alterando esse prazo. E aí, acho que é importante ficar claro que até agora a gente mostrou a vocês o que já existe em termos de legislação que trate da tributação nesse momento de pandemia. Mas há um consenso, acho que entre os contribuintes, no sentido de que essas medidas foram muito tímidas, né? E o que a gente tem feito e tem visto muito já nessas últimas semanas é uma judicialização de alguns temas que são importantes para os contribuintes, na certeza de que, como comentado, muito pouco foi feito até agora, né? Então, diversos temas têm sido judicializados, e é importante deixar claro que, sobre esses assuntos, o que a gente tem aqui é uma possibilidade de discussão judicial, não é já uma norma cogente que já esteja vigindo, autorizando nada, mas sim uma eventual possibilidade de discussão que tem sido adotada por vários contribuintes com sucesso. Há inúmeras decisões favoráveis nesse sentido. Talvez a principal delas seja a questão do parcelamento sem multa, né? Então, tentando simplificar e sendo breve, a gente sabe que o contribuinte tem sempre a prerrogativa de parcelar o crédito tributário. Então, por exemplo, no âmbito da União, no âmbito do Estado, Rio de Janeiro, São Paulo, o contribuinte, se ele quiser, ele pode efetuar o parcelamento do débito em até 60 parcelas com 20% de multa. E aí percebam que isso não tem nenhuma relação com a transação a que eu aludi no início da nossa apresentação, que é uma outra discussão. O parcelamento é o parcelamento ordinário, via sistema, né? O contribuinte entra no sistema e consegue esse parcelamento. Mas ele vem com multa de 20%, né? E aí o que nos parece é que há um argumento muito bom para uma discussão judicial no sentido do afastamento da multa
em caso de parcelamento. E por que isso? Porque os colegas sabem, a razão de ser da multa é o desincentivo a determinada conduta repudiada pelo ordenamento jurídico. Nesse caso, o inadimplemento tributário. Então, se o contribuinte quiser postergar seu pagamento e parcelar até 60 vezes, ele sofrerá a multa, que tem, sobretudo, um efeito pedagógico. Mas o que acontece é que, nesse caso, não há praticamente como se pretender que o contribuinte adote uma conduta diversa. Então, nesse momento, o parcelamento é uma medida que resguarda o caixa das empresas e diz com a sua própria sobrevivência. Então, o que nós entendemos é que, nesse momento, não há razão de ser uma multa tributária porque o contribuinte efetuou o parcelamento. E quando eu digo nesse momento, eu me refiro até 31/12/2020, porque este é o prazo da calamidade de acordo com o Decreto Legislativo número 6. Então, a ideia aqui seria obter uma medida judicial para que, após o período de calamidade, ou seja, janeiro de 2021, possa o contribuinte efetuar o parcelamento dos seus tributos sem qualquer tipo de multa. E uma discussão semelhante a essa é a discussão também da própria postergação por 90 dias de todos os vencimentos de tributos verificados dentro do período da calamidade, isto é, relembrando até 30/12/2020. Por que isso? Porque era uma portaria, número 12 de 2012, que prevê, uma portaria federal, que prevê a postergação em 90 dias dos tributos que venham a vencer dentro desse período, com uma previsão de que a Receita Federal deverá regulamentar essa questão. Mas se já há o decreto federal reconhecendo a calamidade, naturalmente não há mais nada que ser regulado, de maneira que nós entendemos ser auto-aplicável essa postergação. O Vinícius apareceu na tela e eu receio que isso seja um aviso de que o tempo está se acabando. Então, só para concluir, uma outra coisa que a gente acha importante, talvez seja particularmente também relevante para as escolas, seja uma discussão relativa ao IPTU, né? E aí, simplificando, no caso do lockdown determinado, por exemplo, pelo Estado e pelo município do Rio de Janeiro, as escolas não têm pleno uso e gozo da sua propriedade. E esse é um pressuposto inafastável do IPTU. Então, se o contribuinte não pode usar o seu estabelecimento livremente, não é razoável que ele tenha que fazer um pagamento normal de IPTU. Então, no período da limitação, a nossa compreensão é de que esse IPTU é indevido e também poderia ser alvo de judicialização nesse sentido. E aí nós teríamos um par de outras coisas para comentar, mas relativo sobre o teu projeto de lei. Mas aí, Vinícius, eu não sei, você me diz como é que está o tempo, se você quer endereçar algum debate, ou você quer que a gente fale dos projetos. Então, vamos lá. Faltam 7 minutos para a gente, nesses 7 minutos, abordar algumas perguntas. Chegaram para a gente algumas perguntas, mencionaram luz, água e gás. A gente sabe que isso não é tributo, são concessionárias, mas vocês têm alguma recomendação para esse período em relação a essas cobranças? Então, Vinícius, discrepa realmente um pouquinho do tributário, mas o conselho que a gente dá aqui é o seguinte, é preciso que você analise muito no detalhe o caso concreto de cada contribuinte, né? Quer dizer, não dá para a gente achar que o período de pandemia equivale também a um cheque em branco para que o contribuinte não proceda os seus pagamentos, né? Até porque, do outro lado, a gente tem um outro contribuinte e apenas numa escala maior os mesmos problemas, né? Então, essa análise é muito casuística, né? Eu acho que tem que ser feita efetivamente aí com detalhe, não dá para a gente ter uma resposta guarda-chuva para isso. É diferente, por exemplo, da relação tributária, onde a gente está lidando com o poder público, né? Perfeito. Eu acho que talvez vale a pena complementar que a ANEEL baixou uma resolução impedindo as distribuidoras de cortar a energia de quem ficar inadimplente. O mesmo não acontece ainda, ou não aconteceu, em relação à água, telefone e outros serviços, tá? Tá, então aí eu vou tomar a iniciativa de falar um pouco em nome de Vinícius, diretor de escola, né, empresário, né, que não tem nada a ver com o meu cargo aqui, que é a direção do Cinep.
O que a gente recebeu de informação? IPTU tem essa legislação que depois possa, talvez, ser abordada ou, enfim, entrar na justiça para reduzir e tal. Se eu sou diretor e eu hoje estou estrangulado, tendo que priorizar o que para mim vai ser fundamental para eu sobreviver a esse período mais difícil, e vamos falar o quê? O que a gente precisa para sobreviver, né? Caixa. O que quebra uma empresa é a falta de caixa. Às vezes a empresa está bem operacionalmente, vem um problema, você não consegue tomar dinheiro em banco, secam as linhas de banco, se tornam mais caras, vem o pagamento do pessoal, que é fundamental. E aí, como é que eu priorizo isso? Então, acho que a mensagem que está sendo passada aqui é a seguinte: não tem, por enquanto, no ISS do Rio de Janeiro uma sensação ali de que possa ser adiado, parcelado, mas entre ISS, né, ou você garantir a sua folha, né, aí cada diretor vai tomar a decisão. Mas tudo que a gente puder reservar de caixa, né, o Volmar falou agora também que não vai poder cancelar a conta de luz, de gás. Então, se é possível abrir mão disso para fazer caixa, para fazer frente aos pagamentos de pessoal, principalmente, né, é uma decisão de cada diretor, mas me parece ser uma decisão sensata. Outra pergunta que veio, uma pergunta mais específica, a respeito da sociedade sem fins lucrativos, SEBAS. Se há alguma previsão de prorrogação do prazo de prestação de contas. Quem fez essa pergunta foi Copolilo. Temos alguma informação mais específica sobre isso? Não se tem notícia de prorrogação do SEBAS, mas eu acho que é até intuitivo que alguma coisa deva acontecer nesse sentido, porque todos os prazos semelhantes, né, estão sendo prorrogados, então o de prestação de conta também deveria ser. Mas, concretamente, não há nenhuma notícia sobre isso. Legal. Então, o Copolilo, se você puder depois cobrar a gente lá no e-mail do sindicato, isso que eu comuniquei, fica à vontade, a gente vai tentar fazer uma pesquisa mais específica, tá? Deixa eu ver se entraram algumas outras perguntas aqui, senão a gente pode mudar o módulo para o trabalhista. Reunião com os demais estados, sugerindo aqui, também é interessante, essa coisa de você coordenar estados, né? Porque o que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro, no último módulo educacional, as questões do PL, dos PLs que estão entrando, vocês vão ver que isso está afetando o Brasil inteiro, né? Mas para tranquilizar a Madre Teresa Cristina Leite, que falou sobre isso, o Sinep já tem, através da FENEP, né, da Federação, uma coordenação em nível Brasil para poder encaminhar esses problemas de maneira mais coesa também, principalmente no que tange lá a Brasília, tá? Ela depois parabeniza a gente. Obrigado a você também, Maria Tereza. Enfim, se a gente puder resumir agora aqui em 1 minuto, que a gente tem 2 minutos para entrar no próximo módulo, que dicas vocês, como advogados tributaristas, dariam para aquele diretor de escola que hoje precisa, assim, highlights, os principais destaques? O que eu faço? Vinícius, eu acho que 2 coisas. Primeiro, ter muita atenção no que já saiu e no que está saindo, né, sobre matéria tributária. A gente já tem aí, embora a redução seja muito tímida, a gente tem já algumas normas de postergação, como a gente se referiu, que acho que podem dar algum alívio de caixa nesse momento, né? E como você falou, caixa agora é a prioridade máxima, né? Então, ficar de olho nisso. Aqui nessa nossa apresentação, a gente já menciona o que já aconteceu, mas realmente tem que ficar de olho porque está mudando literalmente todo dia isso, né? E acho que para quem estiver numa situação detalhada, uma situação delicada, com o fluxo de recebíveis eventualmente ameaçado, vale a pena pensar nessas discussões judiciais relativas à redução de pagamento, como do IPTU, ou pelo menos do parcelamento sem multa, né? Até porque não se tem nada a perder, né? Então, caso decisão favorável, o contribuinte se aproveita. Se for desfavorável, a vida continua como ela está, né? Então, acho que muito em síntese são esses 2 pontos. Ótimo. Volmar, quer acrescentar algo ou a gente já pode passar para o trabalhista, que vai ser também bem denso? Não, acho que o trabalhista vai ser denso e o Bichara já abordou os principais pontos. Tá ótimo. Bichara e Volmar, muitíssimo obrigado, muitíssimo obrigado. Agora vocês vão dar um off aí na câmera e vai surgir aqui o Jorge Matsumoto, que também é sócio da área trabalhista do Bichara Advogados, e o doutor Renato Santiso, que é o advogado, o representante aqui do próprio Sinep Rio, que também tem uma vasta e longa experiência sobre esse assunto aqui. Queria só agradecer a oportunidade, foi um prazer estar com vocês aqui. A gente está sempre à disposição do Sinep, tá bom?
Ótimo, muitíssimo obrigado, meninos. Obrigado, Romar. Obrigado, Bichara. Um abraço. Tchau, tchau. Então, começamos agora às 2h30 em ponto o módulo sobre trabalhista. Por favor, com a palavra, Jorge, doutor Jorge. Obrigado, Vinícius, pela oportunidade. Obrigado ao Sinep. Para mim é uma honra estar aqui agregando nesse debate, nesse momento tão difícil que as entidades podem estar passando e as mantenedoras também. Doutor Renato, um prazer dividir esse painel com o senhor. E, por favor, fique à vontade para fazer qualquer inserção, qualquer comentário adicional. Tá? Pois bem, gente, a nossa área, agora a gente vai ficar aqui até umas 9 da noite, provavelmente, porque deve ter várias perguntas. É uma área que é bastante polêmica, ela está muito dinâmica em relação a esse período da Covid. Tá? Para vocês terem ideia, nesse exato momento que eu e o doutor Renato, a gente está apresentando as medidas da MP, agora o Supremo Tribunal Federal está julgando a MP que permitiu a gente suspender e reduzir a jornada de trabalho por meio de acordos individuais de trabalho com o empregador, suspendeu isso e apenas permitindo esse tipo de medida por meio do sindicato. Isso é super importante para a gente, como a gente vai passar nos próximos 15 minutos, mas para vocês terem ideia do tão dinâmica e tão desafiadora está essa área. Pois bem, gente, com as MPs trabalhistas, temos um cardápio de medidas que podem ser tomadas pelo gestor da entidade e pelo gestor da mantenedora para fazer o maior gerenciamento da sua mão de obra, dos seus contratos de trabalho e da sua jornada de trabalho com seus empregados e com seus professores. Esse cardápio de medidas que são possíveis de serem tomadas, elas vão desde medidas brandas, que a gente classifica como brandas, que não mexem necessariamente na remuneração do empregado, com medidas um pouco mais agressivas que trazem a redução da jornada com a redução do salário, e num terceiro step, num terceiro degrau aí, uma mais agressiva ainda, que é a suspensão do contrato de trabalho com a suspensão de pagamentos de salários, tá? Eu vou começar a falar das medidas mais amplas. Pessoal, antes de efetuar qualquer redução de jornada ou de qualquer suspensão dos contratos de trabalho, procurem saber se, por exemplo, existe horas a serem gastas em banco de horas, porque agora a primeira MP trabalhista permitiu, por exemplo, a gente alongar o espaço, alongar o período de gozo do descanso para o banco de horas ou de pagamento de horas extras para o banco de horas por até 18 meses. Isto é possível. Não há necessidade de você ter a concordância do empregado e você pode aproveitar algum período de ociosidade que possa ter na entidade ou na instituição para já queimar este saldo. Então, isto é possível e foi flexibilizado pela primeira MP trabalhista. Vejam também, e agora uma segunda medida ampla, doutor Renato, algum comentário sobre Não, de horas? não, perfeito. Tá. Vejam também, nessa medida ampla, medida branda que nós temos, se é possível, dada a situação da sua folha de pagamento, das contingências de férias, se vocês já podem utilizar férias vencidas e vincendas nos seus empregados. Ainda que o empregado não tenha adquirido o seu período aquisitivo por completo, que é 1 ano no contrato de trabalho, você, empregador, se tiver áreas ociosas ou áreas que não estão produzindo 100%, você pode adiantar essas férias, sem precisar respeitar o prazo mínimo da CLT de aviso de 30 dias. A MP trouxe esse tipo de facilidade para o empregador, para já ter em mãos isso, para já aproveitar possível ociosidade em sua mão de obra. Tá? E, em terceiro momento, também, eu diria que o home office, né? O home office, e aí já mais para uma medida protetiva em relação aos empregados, para evitar que eles se desloquem ou não da sua casa para o trabalho, o home office aí veio também a ser modificado. Agora, você, estabelecimento, você, entidade educacional, pode implementar o home office de uma forma unilateral. Não há necessidade de uma concordância por parte do empregado. Basta apenas avisá-lo 48 horas antes de que ele está em home office e em 36 dias
você já o informa por um simples e-mail como que serão as despesas desse home office, as questões de infraestrutura, se vão ser necessário algum rateio de despesas em relação à internet, em relação ao aluguel de notebook, ou etc. Ou seja, ficou mais fácil trabalhar com essa nova forma de trabalho. E detalhe, o home office pode ser interessante de duas formas. Eles podem, por exemplo, numa situação em que eu tenho uma área em que eu quero colocar em home office e esta área inteira tem controle de jornada. A AMP permitiu com que eu pudesse implementar o home office para esse pessoal e tirasse o controle de jornada, sem qualquer necessidade de autorização por parte do empregado. Em vias práticas, o que vai acontecer? Esse empregado não está mais submetido à jornada de trabalho ou à questão de horas extras. Tá? Existe essa opção para quem quer implementar o home office. Existe também uma segunda opção, quem quer manter o home office com controle de jornada, caso eles queiram, por exemplo, queimar possíveis horas extras que estejam no banco de horas. Então, fica a critério do empregador estabelecer qual é o tipo de home office que é possível. Tá? Passando para o segundo step. Vamos lá. Rapidamente aqui, veio uma pergunta que tem a ver sobre o banco de horas com a Thelma Polon. Ela pergunta se sobre o banco de horas é possível já contar para horas a serem realizadas após o retorno das atividades regulares. Porque escolas têm muitos eventos, né? Festa junina, nem sei se vai ter festa junina, mas enfim, dia da criança, final de ano. Claro. A gente já pode projetar isso até o final do ano, sendo creditado no banco de horas? Então, vamos lá. Tem dois pontos aqui. O acordo coletivo, o banco de horas antigo, se eu quiser aproveitar do prazo de 18 meses, porque ele tinha até um ano, eu tenho que fazer um aditamento no meu acordo coletivo de trabalho. Aí eu posso jogar para frente tanto o gozo, o descanso, quanto o pagamento. Tá? Agora, o banco de horas da MP, ou seja, esse novo, eu posso, sem qualquer participação do sindicato, aproveitar os 18 meses. Entendeu? Então, são dois momentos aí. Isso tem que ficar claro. Se for um antigo, eu tenho que editar por acordo coletivo. Se for um novo, não. A MP já me permite fazer isso por acordo individual de trabalho. A MP 927, só complementando, ela criou um regime especial de banco de horas. Exato, doutor. Então, a gente tem que se criar uma nova nomenclatura, um novo termo, chamado regime especial, para não ter que editar o anterior, mas sim pode... Jorge, só complementando. Só uma complementação, Jorge, é importante. Nas instituições de ensino, né, aquelas que não adotaram a MP 927, antes do Jorge entrar na MP 936, que aí será a atitude mais drástica, aquelas que ainda não adotaram e que não vão adotar a MP 936, que é a redução e a suspensão, ainda podem olhar a MP 927 em relação ao banco de horas, em relação à antecipação de férias, os funcionários administrativos que estão efetivamente sem trabalhar, muitos que são os inspetores, né, o administrativo, e fazer essa antecipação de férias. Muitos estão em casa sem uma nomenclatura específica, né, e simplesmente estão em casa de licença remunerada, né, efetivamente. Então, pode-se aplicar a eles férias, pode fazer antecipação de férias, pode até ficar em casa, não tem problema nenhum. Então, não necessariamente vai se aplicar a MP 936, mas também pode se aplicar a 927. Isso aí a empresa ainda há tempo de aplicar a 927, ela está em vigência. A questão está correndo tão rápido que parece até que a 927 já não está mais em vigência. Eu tenho recebido algumas perguntas nesse sentido. Ainda está valendo? Está valendo. Tem um mês, mas ainda está valendo. Então é só isso. Eu acho bom o senhor ter falado isso, doutor Renato, porque é uma medida que está no cardápio. Né? Elas não, assim, eu acho que a nossa dica para vocês, né, é que já que você tem esses três passos que a gente está explicando, ou seja, que é uma medida âmbra, que a gente está no cardápio de medida branda, utilizem, né? Antes de efetivamente você mexer com a remuneração. Né? Então, veja o que tem de gordura, né? Para você criar, para você já queimar a sua contingência em folha de pagamento que você vai terá na frente de férias, de horas, etc. Isso, por óbvio, se tiver ociosidade. É isso. Por favor, Jorge. Agora, mais um passinho, doutor Renato. Vamos agora para uma segunda medida, que é aquela um pouco mais
mais drástica, né? Mais Que é drástica, quando mexe no bolso do empregado, que é a redução salarial com a redução de carga horária, né? Que veio nessa última MP e que agora justamente o nosso ministro Lewandowski está julgando se há necessidade ou não da participação do sindicato para esta redução. Então, pois bem, então veio, eu acho que até propositalmente, já no segundo momento, esse tipo de medida, né? Para quê? Para dizer o seguinte, se você quiser reduzir o salário do empregado, tá? Você tem que reduzir também a carga horária. Eu chamo atenção nisso porque é muito importante o conceito, né? Você tem que fazer uma redução do salário, mas também tem que fazer a redução da carga horária, tá? Proporcionalmente. Isso tem que conversar, né? De proporcionalmente dos 25%, 50%, 70%, né? Da redução do salário, mas também da carga horária que consequente em relação a isso. O que é importante dizer, né? E vem uma dúvida super constante, doutor Renato, para a gente, né? Eu acredito que para o senhor também, a questão dos cargos de confiança, né? Os coordenadores, os diretores, os gerentes, que não tem carga horária. Então, eu vou reduzir o quê? Né? Porque eles não são submetidos a controle de horário, 8 horas por dia ou 44 horas semanais. Então, a minha resposta para isso é, eles não estão submetidos à carga horária, mas eles têm jornada de dias. Então, você reduz os dias que são propícios para esses cargos de confiança, e não o número de horas por dia. Então, essa é a primeira dica. Então, também para cargos de confiança, você tem que fazer a redução, mas não na base horária, mas o número de dias. Tá? Essa redução, ela segue 25%, 50% e 70%. De que forma? Se o empregado ele ganha menos de 3.150 e mais que 2 vezes o teto da Previdência Social e tem diploma de nível superior, esses 2 grupos de empregados, eles podem ser feitos a redução da jornada e do salário diretamente com eles. Claro, até depois o doutor Renato vai comentar o julgamento do STF, mas o que tinha na mesa na segunda MP era justamente isso, ou seja, entidade, para esses 2 grupos de empregados, poderia reduzir a jornada com a redução de salário proporcional em até 90 dias, tá? De uma forma direta com o empregado, para esses 2 grupos, tá? Como consequência disto, eu teria que garantir, após o fim da redução da jornada e do salário, o mesmo período que foi reduzido de garantia de emprego. Então, exemplo, se eu reduzo a remuneração por 90 dias, tá? Eu tenho que, ao final desses 90 dias, eu tenho que conceder a esse empregado uma garantia de emprego de 90 dias. Por quê? Porque se eu assim não fizer, eu estou sujeito, na própria MP, a penalidades, inclusive multas adicionais em relação às multas da CLT. Então, esse é o primeiro ponto de observação. Para um terceiro grupo de empregados, que ganham acima de 3.150 e abaixo de 2 vezes o teto, estes eu preciso do sindicato para negociar esses acordos de redução de jornada. E, detalhe, para todos os casos, seja eu negociando por acordo individual de trabalho ou por acordo coletivo de trabalho, eu tenho que informar, no prazo de 10 dias, o Ministério da Economia e também os sindicatos de que eu efetuei esses acordos. Eu tenho que informá-los e, se eu não respeitar esse prazo de 10 dias, deixar para avisá-los, depois que eu efetuei, no 12º dia ou no 11º, eu sou responsável pelo pagamento de salários do primeiro dia da redução até o 11º. Se eu respeitar o interregno de 10 dias, o governo se responsabiliza pela diferença na ajuda emergencial desde o primeiro dia da redução. Tá? Então, é muito importante que estejamos atentos com esse prazo de 10 dias para informar o Ministério da Economia e também os sindicatos. Doutor Renato, algum comentário? Deixa eu só... Você
quando falou na faixa de 25%, eu posso reduzir para todas as faixas, eu compreendi? Pode. Ok, Pode. tudo bem. Não, Pode. só esse É comentário. isso aí. E o valor correto, Jorge, é porque a gente vai fazendo... É 335, só essa complementação. Que a gente faz essas aproximações só para ficar... Para memorizar, né? Não, eu de tanto falar, eu memorizei. 335 são 3 salários, só para... Tá ok? Exatamente, é isso. Perfeito. Então, Só essa por favor, observação. muita atenção para para esses 3 grupos e essas classes com as reduções. Tá? Porque no 50 e 70, isso que é muito importante, que no 50 e 70, que é no 50% e 70, necessariamente na faixa acima de 335 e até 12 mil e ali dos 2 tetos, nós necessariamente acordo coletivo ou convenção coletiva, independentemente de decisão do STF, que, como você bem disse, está sendo analisado. A decisão do STF, justamente, ela ratifica, né? Ela só estende a necessidade do acordo coletivo de trabalho para aquelas 2 primeiras categorias que eu informei. Exatamente. É isso aí, perfeito. Correto. Ótimo. Então, tá bom? Aí, pulando mais um passo, né? Que seria aí a suspensão dos contratos de trabalho. Aí é uma medida mais radical. Ela só não é mais radical que a demissão coletiva, né? Mas a suspensão, basicamente, em termos práticos, eu não pago o salário do empregado para a empresa que tem um faturamento até 4 milhões e 200 por ano. Eu posso suspender integralmente o salário e a jornada deles, e esse sujeito começa a receber o seu salário por parte da ajuda emergencial do governo, integralmente até o teto do seguro-desemprego, para as empresas que faturam até 4 milhões e 200 por ano. Tá? Para as entidades que têm este faturamento maior, o que eu não posso fazer? Não existe o cenário de eu não pagar salário com a suspensão. Eu tenho que pagar, no mínimo, 30% de ajuda emergencial. Tá? Esta ajuda emergencial, ela não vai ter natureza salarial, a gente ainda tem um ganho de encargos sociais, tá? Encargos e reflexos trabalhistas, eu ainda tenho um ganho de 30% desse valor que vira uma pseudo-natureza indenizatória, tá? E eu posso operacionalizar isso até por 60 dias, que é o prazo máximo da suspensão. Então, diante... Jorge, me permite sobre esse assunto, dei uma pergunta aqui, porque é óbvio que aqui todos somos empresários e o nosso grande objetivo é que esse momento não desencadeie um processo ainda mais doloroso, que seria a demissão em massa, né, gente? A gente, como empresário, tem que ficar sempre de olho nessa responsabilidade que é fundamental, ainda mais nesse período de crise. Então, você está dizendo que temos a redução, depois a suspensão e, por fim, a demissão. A demissão, obviamente, é mais cara, porque se eu demito agora, eu tenho que pagar, né, aviso prévio, multa, fundo de garantia e tal. Por isso que o governo veio e falou assim, opa, em vez de eu pagar lá o meu salário, lá do desemprego, vamos tentar tratar isso com redução ou suspensão. Mas vocês têm alguma sensibilidade se o governo, se a crise demorar mais tempo, se as escolas ficarem fechadas por mais tempo, se o governo ele tem na linha de produção dele já uma extensão desse prazo, aí dos 60 dias num caso, de 90 dias no outro, assim, só para a gente ter uma noção do nível de confiança que a gente pode ter dessa decisão. É bem provável, sim, que haja uma extensão, tá? Por quê? Porque, como todos sabem, a situação de calamidade pública definida pelo Decreto 6, ela vai até dia 31 de dezembro, né? A gente tem a possibilidade de suspensão e redução trazida pela MP, que, em teoria, iria no prazo máximo de 4 meses, não indo até o final do prazo que a gente trabalha da calamidade, que seria 31/12. Então, com certeza, se realmente a gente tiver um agravamento da questão do caixa, né, e a ociosidade maior em relação à demanda, em relação ao nosso público-alvo, né, que seria aí a dificuldade em pagamento de mensalidades, etc., você tem uma extensão, no meu palpite, Renato, não sei, até igualar os 2 prazos para 120 dias.
entendeu? Vinícius, eu penso que a questão da suspensão, sim, ela pode até ter um aumento na suspensão, mas eu volto lá no que o Bichara iniciou. Muito tímidas ainda, comparado a outros países, nas iniciativas do governo, né? Somente na questão tributária e também no retardo nas questões trabalhistas, né? Ainda acho muito tímidas. Os pagamentos ainda estão muito tímidos. E quando a gente observa as liminares, então estão travadas ainda. Então, eu confesso a você que não sei. Então, o dia a dia, a gente vai no educacional, a gente vai observar bem isso. Então, realmente é difícil a gente dizer hoje, olha, confie que se houver realmente uma postergação do Estado, da situação que nós estamos vivendo, realmente haverão algumas medidas. Creio eu que sim, espero eu que sim, mas confiar não, é difícil. Realmente, mas espero que sim. Agora, a suspensão, acho que ela tem como ser igualada, pelo menos, à redução. Nem sei por quê. Ela é uma medida mais drástica, eu concordo com o Jorge, até porque ela tem um limitador que não tem jornada, né? Então, a pessoa, exatamente. embora tenha ajuda compensatória, também ela limitou a 4 milhões e 800. Então, a empresa que está abaixo de 4 milhões e 800, a que está acima, ela é obrigatória a conceder 30% do salário da pessoa, então do empregado. Então, ela tem um limitador que já não tem a redução. Ela cria ali uma obrigação que a redução não cria, mas... Isso. Estamos falando em remédios, né, gente? Remédios. Exatamente, em remédios para a gente assim, passar alternativas, por esse né? Agora, qual que eu acho que é o segredo, né, doutor Renato? É a gente saber que a gente tem essas três opções, as medidas brandas, a redução e a suspensão, e entender, nós, o jurídico com o recursos humanos, qual é o momento certo de você implementar isso, né? Que não necessariamente devem seguir essas ordens. Por exemplo, Sim, deve claro. ter áreas que estão extremamente ociosas, então você já pode pular direto para a suspensão, né? Tem uma outra área que assim, é uma parte apenas da mão de obra, então você já começa queimando as férias e etc. Depende muito, mas o que é importante é a gente ter essa visão global do que tem de instrumentos e ver o momento certo para você aplicar e criar um plano de ação para isso. Perfeito. A gente já está dentro do momento de perguntas. Vocês tem algum assunto assim para, de repente, dar um fechamento e eles poderem entrar nas perguntas? Faltam 8 minutos para a gente passar para pode entrar nas perguntas. Aí na divisão eu ficaria com as perguntas, então a gente pode... Tá. É muito difícil, eu estou recebendo muitas perguntas aqui, né, sobre essa questão de redução ou suspensão. É uma situação, gente, que, além de ser inusitada, a gente fica numa situação, às vezes, desconfortável de dar um conselho que seja generalizado, porque a realidade de cada um é muito diferente dentro do nosso universo. A gente tem empresas aqui com algum nível de caixa para segurar mais 1 mês, 2 meses, algumas empresas que não pagam impostos, outras empresas que pagam impostos normalmente. Então, o que a gente pode falar sobre gestão aqui? Esse item de suspender, reduzir ou demitir está ligado intimamente com a terceira pauta, que vai ser a educacional, que vai envolver também a questão das mensalidades. Quanto maior o desconto que você, diretor de escola, der, mais contundente vai ter que ser a sua medida para reduzir custos, porque senão a conta não se equilibra. Então, antes de sair, vou dar 30%, 40%, 50% de desconto, calma, entra na balança, entra no teu orçamento, avalia. Olha, nós somos um serviço que ele é muito específico, ele não é um serviço anônimo, né? A gente tem o cara lá da portaria, a gente tem um porteiro que trabalha com a gente há 30 anos, 40 anos. Esse cara, quando voltar pós-Covid, ele vai ter que estar lá na porta de sorriso aberto recebendo. Não é como chegar numa outra indústria qualquer que você demite, contrata outro. Não, é muito pessoal o nosso serviço, né? Então, levem bastante em consideração esse item da folha, correlacionando ele com essa outra pauta que vai ser a da possível redução de mensalidade para os pais de aluno. Bom, posso começar com as perguntas, gente? Tem uma pergunta muito rápida aqui, que é comum, que é sobre os funcionários aposentados. Como é que funciona? Alguma regra específica para quem está aposentado? Olha, o que acontece? O funcionário aposentado pela medida provisória, ele pode participar da medida, ser suspenso o contrato, ter a jornada reduzida, mas ele não receberá o benefício do governo.
Eu sei que há uma contradição, mas ele não recebe. Então, ele pode ter a reduzida jornada, ele pode ter um contrato suspenso, mas ele não receberá. Por quê? Quem recebe qualquer benefício continuado não tem direito ao benefício do governo. Então, é uma contradição. Ele entra, mas não recebe. E aí, efetivamente, existe a medida provisória autoriza que a instituição ela pague uma ajuda compensatória por essa perda financeira que o funcionário terá em razão de ser incluído na medida. Ok. Próxima pergunta da Cláudia Schmidt. Para o home office, a gente precisa ter algum aditamento ao contrato de trabalho, algum documento oficial? Tem prazo? Ou é até o término do lockdown? É possível quem está no home office também ter redução proporcional e também ter a suspensão do contrato. Na suspensão do contrato, a pessoa não pode trabalhar em hipótese nenhuma. Então, eu tenho dito que ela tem que ser ou excluída do grupo de WhatsApp, ou o grupo de WhatsApp ser encerrado, porque não pode ter nenhum tipo de atividade vinculada a ela. Então, ela não pode trabalhar. Se trabalhar, está desconstituído, é tido como fraude. E na redução proporcional, para a gente entender que efetivamente ele teve a jornada reduzida, tem que ter algum controle de horário, alguma forma de comprovar que ela realmente está trabalhando menos naquela redução proporcional. Não pode continuar trabalhando a mesma jornada com redução de salário, porque é redução de salário e proporcionalmente jornada. Não é só redução de salário. Isso o doutor Jorge deixou claro quando ele expôs a medida provisória. Ok. Também uma pergunta comum aqui sobre, na hora da redução, se a gente, na ajuda compensatória, se a escola pode dar uma compensação a mais do que aquela limitada aos 30%, né, na redução, nesse caso, aí de 70%. Se faculta a escola dar uma contribuição extra para esse profissional. Sim, na suspensão de empresas com faturamento até abaixo de 4.800.000, que são as empresas do Simples, elas são obrigadas a conceder, abaixo elas não têm que conceder nada, acima de 4.800.000, elas são obrigadas a complementar em 30% do salário. Elas podem conceder, elas são obrigadas a 30% e podem conceder além disso. E as que estão abaixo, elas não têm que conceder nada, mas podem conceder alguma coisa. O mínimo que a lei determina é 30% nas que estão acima de 4.800. E na redução proporcional, a lei não obriga a conceder nenhuma ajuda compensatória, medida provisória. Então, pode conceder. Aí fica a critério de cada empresa e de cada acordo individual. E se houver acordo coletivo ou convenção coletiva, é aquilo que está arbitrado na convenção coletiva ou no acordo coletivo. Ótimo. Ontem o Sinep enviou pela lista de transmissão, aliás, quem não tiver cadastrado na lista de transmissão, entre em contato com o Sinep Rio, vou passar o telefone aqui já, pede para a Mônica, a secretária, enfim, a equipe, dizer o número do telefone do WhatsApp que vocês têm que cadastrar, porque as notícias são muito rápidas que a gente distribui através da LT, da lista de transmissão. E a gente passou a informação ontem que o Sinep já vem negociando, tanto com o SAI quanto com o Simpro, como é que ficaria esse acordo, né? Lembrando, mais uma vez, que agora, lá no plenário do STF, está tendo uma discussão em cima do Lewandowski. Se isso cair, cai também a necessidade de negociação com os sindicatos. Mas sigam isso. Tem muita pergunta em cima dessa linha. Hoje, o que tem na mesa para o almoço é isso. A gente tem essa disponibilidade de ou redução, ou suspensão, ou demissão, e mesmo assim com aquelas limitações já sugeridas em relação ao tamanho da empresa, né? O nível de faturamento da empresa. Chegamos ao minuto final. Só para deixar claro, tá? O faturamento ele é ligado só, como o doutor Jorge deixou claro isso. O faturamento ele é ligado apenas para a questão da suspensão, tá, pessoal? A questão da redução, como o doutor Jorge disse, não tem ligação com o faturamento. Vale para qualquer empresa, da pequenininha à maior empresa, não tem problema nenhum. Só com relação à suspensão que tem vinculação com o faturamento. Isso é muito importante. Tá? E a pergunta que vem muito também... Pessoal, voltei. Desculpa, o Jorge ficou fora um pouco, mas já voltou, que bom. Tá, a pergunta que é recorrente também nessa parte da suspensão ou da redução do contrato de trabalho, eu vou tentar acelerar aqui, tem a ver com o professor, né? Principalmente o pessoal da educação infantil,
que não consegue entregar tanto valor à distância, né, ensino não presencial. O que a gente tem objetivamente de possibilidade com o professor hoje, né, sem que a gente veja essa decisão do Lewandowski podendo não ser reformada? Olha, é a mesma coisa. Se a carga horária do professor for reduzida, você pode aplicar a medida provisória. Ela tem que ser reduzida. Aí é a gestão da instituição, Vinícius, como você colocou na introdução para a gente passar para as perguntas. Vai de cada gestão. Exatamente. E já observando, inclusive, a própria orientação do TST de que não pode mexer no salário hora, né? Sim, não, isso é. O salário hora não pode mexer. O salário hora é uma coisa assim, intocável, como diria o ministro Magri, imexível, né? Excelente, excelente. Lembrando que a gente que trabalha em educação, a gente recomenda muito que os contratos de trabalho já vinham, né, que já viessem sendo apoiados em cima de hora-aula, né? A gente não contrata por uma carga horária X fixa com salário X, é uma contratação via valor de hora-aula. Ok, pessoal, muito obrigado. Santizo continua com a gente. Tá. Jorge. Ô, Jorge, muito obrigado, prazer. Foi muito bom, agradeço a presença, foi ótimo, um prazer participar com você. Uma honra dividir o painel com você, gente. Boa tarde. E ao pessoal do Q&A que está enviando perguntas, me desculpe, a gente não vai conseguir trabalhar todos, porque tem esse último módulo, mas vocês fiquem à vontade de mandar para secretaria@cineprio.org.br. A gente vai fazer um plantão para depois responder uma a uma, tá bom? Saulo, venha, Saulo. Doutor Saulo Salles, do Sayone Advogados, um escritório bem tradicional, e agora vai fazer um painel junto com o doutor Renato Santizo para a gente falar sobre o âmbito educacional. O que temos para hoje, meninos? Bom, começando nesse módulo, eu vou parabenizar o Cinep, já que eu não iniciei o outro módulo, e aí eu entrei já com o módulo já caminhando, então eu vou parabenizar o Cinep pela iniciativa, né, o professor Portugal, o Vinícius por ter organizado, né, ser o nosso moderador. É muito bom participar de um webinar. E vou virando a chave, saindo do trabalhista, entrando para o educacional. Os desafios são muito grandes, né? E o educacional, então, o trabalhista, que já é um grande desafio, o educacional, eu penso que mais ainda, né? No dia 13 de março, quando começou a questão de como é que vai ter a quarentena, não vai ter, vai sair o decreto, não vai sair o decreto, e o que eu observei é que já no dia 16 de março, com o decreto na mesa, publicado na madrugada, no final do dia da sexta-feira, as escolas particulares entram, não entram, fecham, não fecham. Uma grande maioria das instituições de ensino, naquele primeiro momento, e depois se concretizou que uma boa parte delas anteciparam as férias, né, o recesso escolar, vamos falar tecnicamente, trouxeram esse recesso escolar dos 15 dias de julho para tentar se adaptar. Outras já saíram mais à frente, que tinham suas plataformas digitais um pouco mais avançadas, mas se descobriu que, na verdade, nem aquelas mais avançadas tínhamos como fazer a educação não presencial, e todos imaginavam que seria uma coisa, talvez, né, alguns dias, e já estamos hoje praticamente, e acho que hoje é dia 15, então 30 dias de quarentena, não temos uma previsão, ninguém tem essa previsão. Algumas deliberações já saíram, medida provisória também, então a questão das aulas, elas estão sendo equacionadas, mas, na verdade, né, nesse período todo, as escolas estão recebendo uma demanda muito mais de, primeiro, adaptação, como a gente sai do presencial. Todas as escolas, né, elas têm um contrato presencial, a não ser aquelas de EAD, mas na educação básica, efetivamente, isso não é o comum, né? O contrato tem uma característica presencial, basicamente presencial. A educação superior já tem muita educação à distância, mas na educação básica não, até por uma questão de legislação. Então, as escolas se viram de um momento para o outro ter que ir para o não presencial. Além disso, toda a responsabilidade, como ficam os contratos, como ficam as mensalidades, e começam os projetos de lei para a redução das mensalidades. Isso tudo já na primeira semana, praticamente, né?
não houve tempo sequer de uma adaptação. Isso tudo está sendo realmente uma situação muito desafiadora, principalmente para toda a equipe, né, de gestão, para os professores, e a escola está se reinventando e ela está passando por um momento muito delicado. Agora nós estamos tendo que entender como ficará a questão da legislação, o que será aproveitado efetivamente para a questão não presenciais. Então, eu vou falar aqui rapidamente sobre essa questão das aulas e vou passar para o Saulo, mais ou menos a gente combinou que faríamos isso, o Saulo vai falar um pouco mais também sobre essa questão do aproveitamento das aulas e entrar um pouco na medida provisória. Eu vou falar apenas de 2 deliberações. Então, no Rio de Janeiro, nessa primeira semana que nós tivemos, alguns estados, como as deliberações saíram com um pouco mais de agilidade. O Rio de Janeiro ele se estruturou um pouco mais. No dia 22 de março, conseguimos, então, saiu a deliberação no Rio de Janeiro, uma semana depois. Então, parece que demorou, mas não demorou, foi rápido. Saiu a deliberação do Rio de Janeiro, que é a deliberação 376 do Estado, que autorizou, então, nessa deliberação, ela autorizou a atividade não presencial. Então, tivemos a autorização para que as escolas funcionassem em caráter não presencial. Por quê? Isso foi muito importante, porque até então não havia uma regulamentação. Não é uma atividade de educação à distância, isso é muito importante. A educação à distância ela tem uma regulamentação própria, ela tem uma característica própria. O que foi autorizado é que as escolas formatem um plano de ação. Esse plano de ação tem que ser apresentado às secretarias de educação. Não é o plano de curso que cada escola faz e apresenta, é um plano de ação específico para esse momento. Ela vai apresentar à Secretaria de Educação através de e-mail eletrônico. Então, ela, com base nesse plano de ação, que tem que estar ligado ao seu projeto educacional, ele vai simplesmente regulamentar tudo que vai ser feito neste momento para que, efetivamente, ela passe e considere-se como dia letivo. É importante destacar, o Saulo vai entrar em mais detalhes nesse aspecto, mas que o Conselho Nacional ainda está definindo o que vai ser, o que não vai ser aproveitado, porque a gente não tem esse conceito ainda específico, a gente tem um conceito amplo. Eu tenho dito, né, quem conversa comigo, está participando do webinar, façam tudo que estiver ao alcance de vocês dentro do projeto pedagógico da instituição de ensino. Porque, em princípio, tudo que estiver ligado ao projeto pedagógico e estiver sendo feito de caráter não presencial, poderá ser aproveitado. Então, eu tenho dito, façam tudo. Né? Tudo que for importante para que o projeto presencial seja levado para o não presencial deve ser feito, tá? Com qualidade. Isso que é o mais importante. Todas as notas que nós temos recebido de Ministério Público, de orientação, de direito do consumidor, é que o ensino presencial ele tem que ser levado para o não presencial, mantendo-se a qualidade do ensino. Essa palavra é sempre utilizada, mantendo-se a qualidade, para efeito de pagamento de mensalidade e para efeito de cumprimento de dias letivos. Então, isso é muito importante. Agora, o dia letivo também já foi relativizado para as 800 horas, mas, de fato, isso é muito importante. Mas façam tudo, porque a gente não tem definição ainda qualitativa do que será aproveitado. Então, temos a deliberação 376, que é âmbito estadual. Então, cumpram essa deliberação, é muito importante. Ela tem um conceito amplo, ela não fecha efetivamente, objetivamente, o que deve ser feito. Então, ela tem um conceito amplo. E tivemos também a deliberação no Conselho Municipal, número 39, que também deve ser seguida. A deliberação número 39 do Conselho Municipal de Educação, ela é mais uma deliberação de relacionamento socioafetivo, cultural, para a educação infantil. Não pode ter conteúdo pedagógico, né? Efetivamente, para avanço das classes seguintes, para primeiro fundamental. Mas é importante porque deu, efetivamente, a garantia que a educação infantil pode levar material de não presencial para as crianças de educação infantil. Bom, com relação efetivamente a educacional, o que eu posso adiantar isso, levem efetivamente o que for possível para as crianças. Nós temos algumas áreas de educação que estão
indo contra que as instituições preparem vídeos, que elas apresentem soluções aos pais, né, efetivamente, porque dizem que conselhos de pediatria que não pode, que tem especialista que diz que isso não é bom, principalmente para os anos iniciais, mas efetivamente acho que as escolas elas já estão preparadas, elas estão encaminhando isso e tem que se fazer o que for possível, né? Vocês são os pedagogos, efetivamente estão preparados, estão fazendo o que é possível nesse momento e com a qualidade que deve ser feita. É o que eu oriento dentro de, claro, sempre buscando a melhor qualidade possível e para que cumpra os seus contratos, dentro daquilo que realmente o momento permite, né? A gente não tem como garantir, e isso é quase impossível, a reposição, né? Se a gente soubesse que as aulas iam retornar mês que vem ou outro mês, que a gente ia repor, né? Somente na educação infantil iam ser repostas as aulas, mas acho que não há como garantir a reposição de aulas presenciais nesse momento. Então, a gente provavelmente vai ter que trabalhar com as aulas não presenciais, e aí a partir do primeiro fundamental, né, do pré-1, pré-2, vai ter que trabalhar com as aulas não presenciais para cumprir o ano letivo. Isso tudo o Conselho Nacional acho que ainda vai regulamentar, ou ele vai autorizar os conselhos estaduais a regulamentarem. Eu vou passar para o Saulo a continuidade, tá bom? Obrigado. Depois a gente volta nas perguntas, se for o caso. Obrigado, doutor Renato Santiso. Não poderia deixar de parabenizar o SINEP, na pessoa do seu presidente, José Carlos Portugal, e do seu diretor, Vinícius Canedo, pela promoção e fomento desse importante ambiente de troca de ideias, onde estamos coletivamente buscando ideias alternativas, colocar um pouco de luz, um pouco de claridade neste momento tão difícil suportado pela educação, não a nível nacional ou regional, mas sim a nível mundial. Ontem foi publicado, inclusive, uma informação da Unesco em que ela monitora o impacto da pandemia na educação e ela constata que 188 países a nível global determinaram o fechamento total de suas escolas e universidades. Ou seja, quase 1,6 bilhões de alunos estão sem frequentar devidamente suas aulas. Então, isso, a nível mundial, é algo muito novo, é algo que nunca passamos na modernidade, né? Então, estamos tentando evoluir, estamos tentando constantemente construir medidas salutares, medidas tão importantes para a perpetuação da educação. Em relação propriamente, e aproveitando a palavra do Dr. Renato Santiso, em relação à flexibilização dos 200 dias letivos de aula, nós não podemos passar sem lembrar que a medida provisória número 934, que foi promulgada no dia 1º de abril, ela flexibiliza corretamente esse período de 200 dias letivos para o cumprimento do calendário. Entretanto, ela permanece incólume, ela não muda, não altera a necessidade do colégio, ao final do ano letivo, comprovar as 800 horas de atividades letivas entregues durante o ano de 2020. Por isso que nós entendemos que a principal medida na prática que se extrai dessa medida provisória é o colégio conseguir, dentro do seu regimento, dentro do seu projeto político-pedagógico, a mudança do calendário escolar. Porque se inicialmente eu tinha uma previsão de entregar 200 dias letivos presenciais propriamente dito, e hoje, tendo em vista algo que foge da esfera da minha potencialidade de demanda, eu consigo fazer essa alteração do calendário escolar para incluir no meu calendário escolar esse período tão nebuloso que nós estamos vivendo. E é muito importante pontuar, e aproveitando a palavra do Dr. Renato Santiso e também do Vinícius,
que, por ser algo muito novo, o que nós identificamos foi um movimento gigantesco de todo o corpo jurídico, seja professores, seja coordenadores, seja diretores, que da noite para o dia simplesmente se reinventaram, mas não se reinventaram sem qualidade, e sim criaram metodologias pedagógicas remotas para a continuação do exercício da atividade pedagógica regular com qualidade, só que agora através da internet, do uso regular da tecnologia. Aprofundando um pouco mais a nível estadual, a deliberação do CEE número 376, é muito importante nós pontuarmos que ela cria uma sistematização mínima para que todo esse projeto, toda essa produção de conhecimento que é feito durante o período do isolamento social, com as aulas remotas, sejam considerados para amortizar as 800 horas de atividades letivas. Então, eu tenho que seguir à risca o que essa deliberação determina. E o que ela determina? Ela determina que eu, colégio, respeitando o meu projeto pedagógico, respeitando o meu regimento interno, eu posso fazer uma reorganização das atividades para a implementação dessa atividade à distância. E veja bem, quando a deliberação ela fala do respeito interno ao regimento do colégio e também à questão do projeto pedagógico, ela simplesmente reconhece a autonomia de cada colégio, de criar esse mecanismo diante da realidade fática do colégio. Porque cada colégio tem um perfil próprio, tem um aluno com perfil próprio, tem os professores com perfil próprio. Então, nesse ponto, essa organização, essa estrutura toda utilizada, ela será criada e formalizada em um instrumento, que é o Plano de Ação Pedagógica, que já foi citado pelo Dr. Renato Santiso. Após a formalização desse Plano de Ação Pedagógica, é muito interessante um detalhe que não pode passar despercebido, é que eu tenho um prazo baseado na deliberação 376 de até o dia 25/4/2020, ou seja, daqui a 9 dias, de encaminhar através do e-mail da inspetoria escolar uma cópia desse meu plano de ação pedagógica, para permitir que a inspetoria escolar, via de regra, acompanhe essa evolução do meu plano de ação pedagógica. Além do mais, agora trazendo um pouco o Código de Defesa do Consumidor, eu tenho essa obrigação de prestar informações claras ao meu consumidor, ao meu aluno, ao meu pai, ao responsável pedagógico ou responsável financeiro. Eu tenho que divulgar nas minhas redes sociais, eu tenho que divulgar nos meus canais também uma cópia desse plano de ação pedagógica. Para quê? Para que o pai possa, juntamente com o seu filho, acompanhar remotamente a evolução da educação do seu filho. E veja bem, além dessas duas obrigações, tanto de elaboração e comunicação e encaminhamento para a inspetoria escolar, eu também tenho a obrigação de divulgar a toda a minha comunidade escolar dois detalhes muito importantes. O período exato de suspensão das atividades escolares, até mesmo para ter uma projeção certa ou um pouco certas de quando retornará às atividades presenciais. E segundo, divulgar, ainda que sucintamente, todas as medidas preventivas contra o coronavírus. Essas são as determinações que essa deliberação 376 determina. Pois não, Vinícius? Deixa eu aproveitar que está nesse tema. Estão surgindo muitas perguntas aqui em cima da questão da educação infantil e desse ensino remoto, né? Ensino não presencial. Se, de fato, você, atendendo a esse pedido do plano, né? De você, uma coisa é se comunicar com o poder público, outra coisa é você se comunicar com os pais de aluno. Se, de fato, eu oferecendo isso para os pais, se isso vai ser computado dentro das 800 horas anuais. Em relação a isso, foi o que o Renato Santiso adiantou, a gente precisa muito e anseia muito de uma regulamentação e uma deliberação do próprio Conselho Nacional de Educação, que, via de regra, ele vai analisar todo o território nacional, que é a nível continental,
e vai, eventualmente, deixar o terreno um pouco mais seguro. Mas hoje, a nível estadual, nivelando a determinação estadual, a deliberação 376, ela autoriza o ensino remoto, tanto para o ensino médio e o ensino fundamental. No primeiro momento, a deliberação ela veda a educação inclusiva, a educação remota em relação ao ensino infantil, a educação infantil. Só que aí veio a deliberação número 39 do Conselho Municipal de Educação, que, via de regra, é o órgão público que pode tutelar a educação municipal, e falando que eu posso, desde que não adiante conteúdo pedagógico, e mais a questão afetiva, mais a questão da sociabilização, adotar a questão do ensino remoto também à distância para o cômputo dos 800 dias, das 800 horas letivas para concluir o meu curso de 2020. Ótimo. Então, resumindo, Fundamental 1 para cima, a gente tem um terreno mais sólido em que a gente pode pisar. Na educação infantil, eu vou falar aqui a pergunta de $1 milhão do Mauro César, perguntando, né, falando, estamos num beco sem saída, porque se a gente reduz a mensalidade, a gente não cobre os nossos custos, principalmente os salários. E se a gente não reduz, a gente perde alunos. Qual a recomendação de vocês? E uma outra pergunta lá em cima que envolve a questão da possibilidade do pai trancar, o termo usado dela foi trancar, da Madre Teresa, trancar o contrato e depois voltar, né? Então, aí acho que vocês podem explorar um pouco mais a questão da relação comercial. É óbvio que deve ser, né, permitido ao pai o cancelamento de contrato, como é que isso funciona, se pode cobrar multa, se não pode. E depois a gente pode, nos nossos últimos, 9 minutos, depois fazer umas considerações finais. Em relação ao trancamento, né, trancamento, não sei se seria o cancelamento ou a suspensão das atividades, a gente tem que lembrar que a própria LDB ela assegura a obrigatoriedade da matrícula de crianças com idade igual ou superior a 4 anos estarem devidamente matriculados na educação básica. Então, de 4 a 17. Então, de 4 a 17... Sim, de 4 a 17 obrigatoriamente tem que estar matriculado, tá? E esse tem que estar indica que o colégio, identificando um trancamento, ou seja, um cancelamento da matrícula, eu posso me valer do meu direito de proteção a esse menor, de potencialmente vir a comunicar esse fato ao Conselho Tutelar, porque há uma desassistência educacional a essa criança. Só que é muito nebuloso ainda essa questão, tá? Se eventualmente a família solicita a transferência deste aluno, aí é jogo que está sendo jogado. Mas a criança ela não pode ficar desassistente, até porque hoje eu tenho as duas deliberações do poder público me autorizando formalmente a fazer a educação remota à distância. Então, na verdade, aí não seria mais um direito, seria uma obrigação do colégio entregar esta educação. E veja bem, tanto na educação fundamental, no médio, como na educação infantil, não há diminuição de carga horária de trabalho, das 800 horas letivas. Na verdade, há uma flexibilização dos 200 dias. Então, ao final de 2020, o colégio, seja hoje, pelo menos, seja na educação infantil, seja no ensino fundamental e seja no ensino médio, tenho que obrigatoriamente comprovar, através do meu regimento interno, através do meu plano político pedagógico e do meu plano de ação pedagógica nova da liberação, comprovar que efetivamente entreguei 800 horas. Então, via de regra... Vejam que ponto sensível o Saulo tocou aí, gente. Primeiro, a escola ela não cobra mensalidade. A escola cobra um plano anual de pagamento que pode ser dividido em 12 vezes, pode ser, enfim, pago de outras formas. Quando a gente fala em ano, existe ainda uma gordura para ser queimada, uma flexibilização que aí o poder público, junto com as escolas, com os sindicatos, num eventual retorno aí próximo das aulas, que a gente ajuste esse calendário. Então, talvez o dono de escola, o dono de creche, que hoje esteja pensando assim, poxa, mas eu estou tendo várias reduções de custo agora, né? Luz, telefone, gás. Aliás, já vou adiantando. Na planilha de grande parte dos diretores com quem eu conversei, que né, tem um acompanhamento mais ortodoxo das planilhas de custo,
Luz, gás, água, telefone, vale transporte não chegam a 5% da estrutura de custos. E a gente tem visto algumas creches, principalmente assim, 40%, 30% de desconto, às vezes 50% de desconto. Como é que a conta fecha? Pergunta o Mauro. Então, voltando. Fala, Renato. Vinícius, o gargalo a pergunta, talvez seja, o do gargalo é na educação infantil não obrigatória, né? Na creche. Que aí a pergunta talvez seja o trancamento, que não é trancamento, é o cancelamento, ou porque já tem, né, no caso, a suspensão temporária do contrato, que tem esse pedido, Sim. Na creche, que aí é o serviço que não é obrigatório. Né? Nesse sentido, não é um pedido de transferência. Eu cancelo o contrato para voltar depois ou não voltar para você, voltar para o vizinho. Esse que é o grande problema. É aí que talvez os descontos tenham sido mais avançados, vamos dizer assim. Esse é o grande problema. Sim. E esse caso, ninguém tem a fórmula para a gente não existe a resposta para essa pergunta. Alunos até 3 anos de idade, assim, fica muito difícil, porque você não consegue, primeiro, colocar ele em frente a uma tela e falar assim, olha, mamãe está indo trabalhar, enquanto isso você fica aqui até meio-dia, tá, filho? Tchau. Eu tenho 2 filhos, tenho um menino de 9 anos e uma menina que fez 12 ontem. Eu acordo de manhã, tenho minha rotina, ela tem a dela, ótimo. Então, é muito difícil para a educação infantil, nessa faixa etária preliminar, gerar valor. É muito difícil. Então, eu acho que o grande argumento de vocês, creches, que tem lá a ponta de contato com o pai, que conhecem os pais pelo nome, as famílias, é o seguinte, vocês querem, quando voltarem às aulas, que você tenha o Luiz na recepção, o Valmir na recepção, dando bom dia para o seu filho, vocês querem que tenha o professor tal, vocês querem... Porque uma outra empresa, eu volto a usar o adjetivo que eu falei de anônimo, né? Nós não temos uma empresa constituída por pessoas sem nome, né? A gente trabalha com pessoas com que a educação está muito ligada a afeto, muito ligada à construção de relação. Então, para esse perfil, essa faixa etária, eu acho que o apelo emocional da manutenção dos empregos, mesmo que eles venham com alguma redução de pagamento, eu acho que esse é o principal mote. É isso que eu tenho dito. Que empresa que você quer encontrar depois? Agora, objetivamente, a mãe pediu cancelamento de contrato. Eu, escola, posso cobrar a cláusula de multa do contrato? Sim. E você tem um contrato, você pode cobrar cláusula. Os órgãos, já tem órgãos que têm dito que você deve flexibilizar. Mas aí tem sido dito muita coisa, né, Vinícius? Então, vamos deixar isso para o momento oportuno na justiça. Mas, em princípio, sim, você pode. Estando no teu contrato, pode. Só não acho que seja o momento oportuno, tá, Vinícius? Por quê? Quando isso tudo passar, eu tenho dito para todos os meus clientes, olha, eu quero ter clientes e não ex-adversos. E nós vamos ter clientes quando isso tudo passar. É isso aí. Ou seja, ir para o discurso do consenso, né, da busca da negociação. Eu vou dar uma dica. Hoje tinha uma reunião de manhã sobre essa parte de cobrar ou não multa. A gente falou assim, bom, e se de repente eu cobrar a multa agora, mas eu vincular que quando o pai retornar, eu vou dar de crédito para ele o valor dessa multa. Enfim, são linhas que vocês geralmente... Mas aí entra na questão comercial, né? Aí o que a gente tem que diferenciar muito se nós temos que obrigatoriamente dar desconto ou não. Via de regra, hoje não existe nenhuma lei, existem diversos PLs, inclusive um PL recente pedindo a suspensão integral de todas as atividades, né, na LERJ. Existe outro PL que já está mais evoluído, que é em relação à discussão desses 30% de desconto comercial para toda a comunidade escolar, né, que parece que estão revendo essa posição. E existe um PL no Congresso Nacional que indica que seria um desconto de forma casuística, né? Um desconto analisado tete a tete, cara a cara, face a face com o pai. Ou seja, o pai chegando, apresentando, olha só, perdi meu emprego, olha só, eu trabalho com comissão, não estou recebendo. Vocês podem me dar o desconto? Aí é desconto comercial, não é desconto obrigatório. Hoje não existe nenhuma norma cogente, vigente, obrigando desconto de mensalidade escolar. E sobre os PLs, vai ser uma estrada que a gente vai percorrer uma maratona, 42 quilômetros. Mesmo que algum PL ele seja aprovado imediatamente, obrigando as escolas a reduzirem
o valor da mensalidade, né, numa martelada. Gente, há muita discussão sobre a jurisprudência, né, se você tem questões que são constitucionais ou não. O SINEP está muito bem amparado também no seu corpo jurídico para a gente fazer valer aquilo que a gente considera justo dentro do ambiente jurídico. Então, vai ter muito pano para manga ainda os PLs. Mas, enquanto isso, como é que eu resolvo o meu problema? Como é que eu resolvo o meu problema? Eu vou tentar levar alguma linha de ideias para vocês. Eu tenho conversado com muitos diretores. A gente tem visto escolas que optam por descontos imediatos. Então, vou lá dar 5, 10, 15, X% de descontos. Esses descontos eles podem ser cumulativos ou não, depende da opção da escola, não tem nenhuma legislação sobre isso. E tem outras escolas que estão fazendo o seguinte: olha, eu não vou te dar o desconto agora, eu vou fazer com que o teu fluxo de caixa agora seja atenuado, eu vou reduzir a tua mensalidade, sei lá, de maio, junho, julho, 3 meses, reduzo em 30%, reduzo em 50%, e depois eu faço uma repactuação desse valor que eu te dei de desconto, dividindo, por exemplo, em 5 parcelas de agosto até dezembro. Então, você está com dificuldade agora, a gente também está, a gente vai continuar precisando pagar nossos professores, nosso recepcionista, nossa folha. Então, eu vou te dar um fôlego, mas esse valor vai retornar para o meu caixa meses depois. E tem escolas que estão fazendo os dois, dando um desconto menor e depois atendendo aos pais para tentar essa repactuação. Então, como o ambiente está muito subjetivo, muito nebuloso ainda, usem aquilo que fizer mais sentido para a comunidade de vocês. E, obviamente, mais sentido para o orçamento da escola, que volta lá aquele segundo bloco que a gente falou das medidas mais ou menos austeras. Se eu sou uma escola que eu não estou querendo demitir ninguém, que eu estou querendo manter todos os meus custos, e eu vou conceder um desconto de 40%, 50%, olha, pode ter alguma coisa errada. Talvez eu não esteja fazendo a devida conta, porque uma coisa está intimamente ligada à outra, tá bom? A gente chegou a 15h31. Vocês querem dar considerações finais, fazer umas considerações finais, doutor Saulo, doutor Santizo, em linhas gerais, assim, o que a gente pode, sei lá, 2 dicas, 3 dicas únicas aqui para dar como recomendação para as escolas que estão nos ouvindo? Bom, eu quero agradecer a iniciativa do SINEP e as dicas, eu acho que pegar o que foi dito, né, do tributário, do trabalhista, educacional, agrupar as leis, né, tudo que está acontecendo, aguardar tudo que acontecerá ainda, porque tem muita coisa ainda por acontecer, e realmente estudar e tentar utilizar todas as ferramentas que tem em prol da instituição, manutenção da instituição, porque vai precisar, porque o momento é muito difícil, efetivamente. Doutor Saulo. Queria também agradecer esse evento maravilhoso e já deixar à disposição do escritório para outros eventos. E eu acredito que em toda dificuldade a gente aprende uma coisa, né? A gente retira algo positivo. E eu estou conversando com os diretores das nossas instituições de ensino e o positivo é a reformulação de uma educação. Eu acho que a gente vai passar desse momento, vai voltar à educação presencial, mas a gente vai trazer a carga tecnológica muito efetiva e muito viável para a gente evoluir a nossa educação. Hoje, nós estamos tendo muita positividade, muita resposta positiva dos pais que estão compreendendo, além desse momento delicado, estão elogiando a forma que o colégio está atuando dessa forma. Então, acredito que essa carga tecnológica, essa carga profissional, ela será incorporada, sim, após essa pandemia, e em 2021 a gente vai ter uma educação muito melhor. Pô, que ponto interessantíssimo, Saulo. Então, fiquem no radar que, apesar de a gente ter muito compromisso, muita urgência batendo a porta, guardem o tempo da rotina dos gestores de cada escola para pensar em como é que vai ser o pós-Covid, né? O pós-Covid, que mudança cultural, que mudança no relacionamento que eu tenho com o pai de aluno e que às vezes antes ele achava, não, isso não funciona assim, e que agora está sendo obrigado a lidar e falando assim, opa, de repente funciona, né? Então, guardem o tempo para pensar em como é que vai ser essa escola no momento pós-Covid. E eu agora preciso fazer um agradecimento final
ao meu amigo Fábio, da Aldeia Montessori, que ajudou a gente muito nesse processo de organizar e estruturar esse evento online. E, gente, a mensagem é, para a gente conseguir ter a indústria da educação carioca coesa, a gente precisa coordenações, precisa ter uma sala única, precisa entender as prioridades, por mais diversas que elas sejam. Então, aproximem-se do Cinep. Nem sempre a gente vai conseguir responder na velocidade até que a gente deseja, né? Porque eu também sou diretor de escola. Lá, toda a diretoria do Cinep trabalha para o bono, não tem nenhum tipo de remuneração. A gente está lá pela causa. E, quando aconteceu isso tudo, a gente também ficou muito mobilizado, assim, no Cinep, com as nossas escolas. Então, às vezes a gente não vai ter a velocidade, mas usem essa ferramenta. Eu postei aqui no Q&A o contato de um celular remoto que a gente está atendendo e também de um e-mail, para vocês ficarem mais próximos a gente, tá? Se teve uma coisa que a gente aprendeu com essa crise foi, olha, como a escola está conseguindo se juntar e ter coesão e união. Nós tivemos quase 300 inscrições, não, tivemos mais de 300 inscrições para esse evento. A sala de cima do Cinep, lá no centro do Rio de Janeiro, tem mais ou menos 100, 80 lugares. Quando a gente tinha alguma reunião lotada, eram 80, eram 70, né? Hoje aqui a gente está com 200 pessoas quase nesse exato momento ouvindo. Então, essa é a mensagem positiva. E lembrem-se, isso vai passar. E quando passar, a gente vai estar lá para poder continuar nossa relação com as famílias, com os pais. Tá? Passe uma mensagem positiva para a equipe de vocês, cabeça em pé, vamos enfrentar isso. E até a próxima. Tá bom? Então, pessoal, um abraço a todos. Muito boa tarde. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.